Olá! E agora vocês vão acompanhar a parte 2 da entrevista com o professor Aldo Vanucchi. Nessa parte ele vai falar sobre a relação dele com o sobrinho dele, a relação dele com Dom Aguirre, entre muitas outras histórias. São 97 anos de vida, de obra, vai ser incrível. Os objetos têm história, né? Eles contam parte da história, são registros, né? Essa máquina de escrever que a gente tem aqui no nosso cenário tem uma baita de uma história. Qual que é a história dela, professor? Essa máquina era o instrumento de trabalho meu a partir de 1975. Ou seja, eu voltei de Genebra casado, né? E com família eu precisava ganhar um pouco além das... Eu tinha, acho que, 6 aulas só na faculdade como professor. E por essa máquina eu consegui bater, né, datilografar, acho que 8 livros. Nossa. 8 livros publicados pela Edições Loyola. Uhum. A Edições Loyola era nova no Brasil. Contava com o célebre padre Quevedo, que pegou um caminho diferente da Sim. paranormalidade, produzindo uma obra boa, mas excessivamente polêmica, né? Ele estava preocupadíssimo em preservar a fé católica, então desconfiava de tudo que não era bem tradicional, né? A hipnose, a paranormalidade, o próprio espiritismo. Mas os outros padres ficaram mais voltados para a educação. Um deles, o padre Galache, ficou muito amigo meu e me provocou. Por que você não começa a traduzir alguma coisa? Nós estamos precisando de gente com capacidade. Eu falei, me lembro que ele me deu um primeiro livro, que foi, aliás, não está aqui. Esse você não conseguiu. É A Vida de São José em espanhol. Você não conseguiu porque não foi. Eu nunca vi vendido, mas eu tenho em casa, em espanhol. Aí eu comecei, foi o primeiro livro que eu traduzi com essa máquina. E depois ele foi dando livros de filosofia, livros, me lembro de está escrito, está aí, Pão do Cardeal Pão para um Martini. povo. Era um cardeal papável, quase foi papa. Elegeram o Francisco, mas ele era Recente então. muito bom, muito bom. Então, a tradução era um meio de eu ganhar o pão também, né? Traduzindo, usando essa máquina. E naquele tempo era papel carbono, era muito mais trabalhoso, né? Nossa! Mas eu fazia isso quando? Fim de semana e à noite. Fim de semana e à noite. E qual que é a diferença do processo de escrever um livro por si só e da tradução? Como que o processo... Porque existe uma certa criatividade também no processo de traduzir. Evidentemente, a tradução você tem que levar... Tem muita responsabilidade, né? Não é palavra sua. Então, o tradutor tem momentos que ele tem que parar para ver, consultar dicionário, consultar obras paralelas, similares,
e quem sabe o mesmo autor em outra obra, né? Eu me lembro que uma vez eu empaquei porque o autor era, parece que francês, mas citava uma frasezinha curta em alemão, que eu não domino. Eu precisei perguntar para um professor aqui da Uniso, né? E a fidelidade do tradutor é essencial, né? Uhum. Se não for fiel, é contrabando, não é sério, não é possível, né? Então essa coisa do tradutor ser um traidor é uma mentira, não tem É nada a verdade. ver. Não pode, não pode. E eu, felizmente, fui bem considerado pela editora, porque eu entregava um, me dava um outro, né? Entregava, me dava. Eu ia até lá no Ipiranga, em São Paulo, entregar e já me dava um outro livro. Graças a Deus, foi uma temporada muito interessante. Mas eu, claro, eu escrevi também nessa máquina o primeiro livro que eu editei. Estava vendo aí, Filosofia e Ciências Humanas, parece. Aham. Introdução à Filosofia e História do Sistema, será que é esse? Não está, Eu acho que não. não, eu vi. É uma obra muito vasta, ainda mais considerando as traduções e edições. Aqui, Não, Filosofia e Ciências Humanas. isso, Aqui. Esse eu lancei em 67. Foi com essa máquina. E esse está na segunda edição, parece. Uhum. Nessa aí, não sei se houve outras. O adesivo da livraria Prosa e Verso que tinha ali no Shopping Isso, que era uma Sorocaba. ótima livraria. Era ótima. Lembro? Como era o nome dele, o livreiro lá, não me lembro mais. Pronto. Tem uma pergunta muito sensível, mas ao mesmo tempo muito importante, que é: o senhor escreveu um livro sobre o seu sobrinho, Alexandre Vanucchi Leme, jovem estudante morto pela ditadura. E tem um capítulo especialmente importante, especialmente difícil no livro, que é sobre os torturadores, né? O senhor faz um perfil do delegado Fleury e de Brilhante Ustra, né? Isso. Eu queria saber, existem figuras e setores grandes da política brasileira atual que tentam resgatar uma memória dessas figuras execráveis, né? Quando o senhor vê isso, o que o senhor sente, sabendo que foi uma coisa que afetou tão profundamente a sua vida? Realmente a decisão para escrever esse livro, eu só defini 40 anos depois, né? Que ele foi morto e torturado em 73 e eu soltei o livro 40 anos depois. E foi um trabalho de um pouco de pesquisa, mas muito, muito de lembranças pessoais, né? Claro, era o filho que eu não tinha. Um menino que cresceu comigo, né? Eu dando aula no seminário no Eugênio Salerno, ele, menino, ali na rua Goiás, 100 metros mais ou menos do seminário, e depois, já adolescente, mudou para a Rua Amazonas, mas ali pertinho da esquina da Goiás. E criança, de vez em quando, ele invadia o seminário. Ele queria chacoalhar o sino da igreja. Criança de 6 anos, 5 anos, né? Quando vinha um colega, um primo dele de São Paulo,
aliás, que virou ministro do governo Lula, no passado é o Paulinho, né? Paulo. Os dois meninos, então, entravam lá, etc. E esse menino foi crescendo. Quando ele já tinha 10, 12, 13 anos, eu, às vezes, até levava a participar de alguma reunião ou de algum momento importante no meu trabalho. Me lembro de uma vez ele foi comigo, eu dirigindo no meu Fusca e ele comigo ao Palácio de Campos Elíseos, ou Bandeirantes. Acho que já foi Bandeirantes, para tentar algum contato, alguma coisa lá para a defesa dos operários. E ele, por outro lado, sabia que eu tinha reuniões com os operários lá em Sorocaba, pequenos grupos da JOC, Juventude Operária Católica, 5 ou 6 moças, rapazes, de alguns bairros da cidade, onde o que eu fazia? Comentava algum trecho do Evangelho, ligando com a vida deles, o trabalho, o salário, a hora de trabalho, como que eles conseguem se alimentar, o que eles conseguem levar para comer, como que é o respeito ao trabalho delas, das meninas, dos rapazes. Então, era uma reunião de um diálogo onde eu procurava que eles fossem fermento na massa, ou seja, alguém que pudesse ir influenciando, né? E alguns cresceram, eu acompanhei, consegui chegar, me lembro, chegou um ano que esse movimento da JOC, cuja casa central era lá em Bruxelas, na Bélgica, foi criada por um padre belga que veio até o Brasil. Eu me lembro, eu estudava filosofia no Ipiranga, em São Paulo, e foi anunciado que ele iria falar no auditório no Mosteiro São Bento, no centro da cidade. Era o padre José Cardan. E eu vim ouvi-lo lá, fiquei entusiasmado. Ele falava em francês, eu domino bem o francês, né? Eu traduzi francês, espanhol e italiano. Em inglês eu sou fraquíssimo, muito mal. Mas esse padre que fundou a JOC, e houve um ano em que haveria um congresso internacional lá em Bruxelas, e a gente fez uma campanha em Sorocaba para levar um representante. E nós conseguimos. O Chico Moreira, Francisco Moreira, negro, da minha idade. Claro que naquela idade eu estava com o quê? 35, 40 anos, né? Ele também. E a gente fez de tudo. Eu me lembro, conseguimos fazer uma apresentação no Cine Caracante, hoje é loja americana, ali perto da catedral. Não tem mais cinema de rua, né? Não tem como. Conseguimos fazer 2 sessões de cinema apresentando um filme que estava, na época, os brutos também amam. Parece que até hoje existe. A renda foi para ajudar a viagem de navio dele para Bruxelas.
Na época era mais comum viajar de navio, ainda Mais mais. comum, mais barato Sim, também, né? sim, sim. Imaginando o tempo da viagem. E quando... Como foi o processo de escrever, de rememorar as histórias do seu sobrinho? E principalmente um período voltando, tão difícil, isso né? foi a- Em resumo, eu descia ali no meu escritório em casa e pensava, reunia algumas pequenas lembranças. Esse é um aspecto muito interessante, não só para esse livro, mas para todos os outros. Eu não tenho a formação profissional de historiador, né? E, por outro lado, vários livros eu tinha que fazer pesquisa, né? Eu tinha que descobrir, tinha que perguntar. E a minha vida foi sempre muito limitada, né? Dentro do clero, eu não podia ir ao Rio de Janeiro, ir a São Paulo a meu gosto. Eu tinha compromissos outros, né, profissionais. Depois, como casado, a mesma coisa, com filhos. O- Então, era telefonema, era visita e algum contato, né? Me lembro que eu fui 2, 3 vezes à catedral, consegui autorização para subir naqueles mezaninos, dois, dois corredores superiores na catedral, né? E sempre trancado, precisava autorização para entrar, procurando o quê? Alguma coisa sobre Dom Aguirre. Me lembro que eu consegui um caderno dele, me ajudou bastante, muita coisa. Do Alexandre, na casa dos pais, alguma coisa, mas hoje teria muito mais, muito mais. É o que o Camilo, não sei se você ouviu falar do Camilo Vanucci, filho do Paulinho, né, que foi ministro. Ele já escreveu 3 ou 4 obras sobre a ditadura, sobre o cemitério de Perus, onde Eu vi recentemente. Tá no livro essa história, né? Sobre o isso é. cemitério. Ele tem muita facilidade, é jornalista, mora em São Paulo, super relacionado com a própria turma do PT, onde ele é militante mesmo real. Então, as obras que ele tem publicado são férteis nessa documentação, né? Mas, por outro lado, houve um trabalho interior meu, pessoal, íntimo, muito doloroso e, ao mesmo tempo, fiel. Tão fiel que eu precisei escrever um pós-fácil, né? Onde aí muita coisa que eu não deveria colocar no livro propriamente, coloquei à parte. Quem ler, leu, ajudaria a entender mais, né? O senhor quis colocar um lado mais pessoal, mais emocional no pós-fácil. Isso é. E é mais difícil escrever sobre um tema, sobre uma pessoa que o senhor teve uma Muito, relação né? mais próxima? Você imagine a hora que eu recebi um telefonema de uma pessoa amiga. Eu era então vigário em Votorantim. Eu não assinava nenhum jornal. E a pessoa me liga: oi, Padre Aldo, na Folha está falando do seu sobrinho. Falei: falando o quê? Que ele foi morto. Nossa! Aí imediatamente vim para Sorocaba, fui à casa da Egle, a mãe dele, né, minha irmã, e chamei o doutor Agrário Antunes, que era muito amigo meu,
e me ajudava em muita coisa, católico praticante, morava ali na rua Rio de Janeiro. E fomos na casa da Egre, e ele já aplicou um sedativo nela, tudo. Imagina para uma mãe receber uma notícia dessas. É difícil. Muito pesado, né? Passar por isso. Tentar animar a irmã, falar o quê? E o pior é que a dor só foi aumentando porque negaram o corpo, não houve velório, não houve nada, só houve a difamação absoluta, a mentira tirânica. E quem se julgava próximo, quem se dizia amigo, sumiu de Sorocaba. Quem foi me visitar? Quem foi visitar e apoiar a Egre e o Zé, o marido dela, meu cunhado? Pouquíssimas pessoas. Para mim, em Votorantim, só recebi uma visita. Quem foi? E foi coisa de Deus, viu? Uma aluna que tinha se formado recentemente, lá na filosofia, na classe de pedagogia, acompanhada da irmã. Aliás, vieram de carro 3 irmãs, uma dirigindo, a outra indo até a minha casa paroquial ali para me visitar e dar apoio. Ele foi morto em março, elas vieram em maio, né? Mas vieram dar apoio. Por quê? Porque, apesar da morte do Alexandre, apesar do que fizeram com ele, eu continuava falando nas igrejas, em Votorantim, nas aulas, na faculdade, no jornal Cruzeiro do Sul e Diário, e na Rádio Cacique, programa de segunda a sexta, às 6 da tarde, às 6 horas, 7, 8 minutos, toda a tarde. Eu continuava falando a verdade a partir de um trechinho do Evangelho, e vejo hoje como usam e abusam. Está no Evangelho: a verdade vos libertará. Mas num contexto que usam hoje para legalizar coisas que não têm nada a ver de cristão, né? Uhum. E essa visita foi para mim um toque. Como essa pessoa me valorizou, ouviu tanta coisa sobre mim, ouviu de colegas falando, umas falando, nossa, esse professor precisa tomar cuidado, ele não pode... Mas ouviu outras apoiando também, né? Eu era professor, fui professor de 2 delegados de polícia que escutavam o que eu falava, né? Uhum. Foi tão forte o peso dessa visita. Por que peso? Porque ninguém se lembrou de mim. Eu, vigário em Votorantim, ninguém falou nada. Pelo contrário, uma suposta elite, ou auto-julgada elite, desde que eu entrei como vigário lá,
relacionamento super frio, né? E eu, lá em Votorantim, fazia o que eu sempre fiz, privilegiando as missas, os contatos na Vila Garcia, na Votocel, na Santa Helena, e no Curtume, privilegiando a periferia, mais ou menos antecipando o Papa Francisco. Mais ou menos, quem sou eu, imagine. Mas o Evangelho leva a gente a atitudes similares, boas, bonitas, né? E leva também às perseguições, às exclusões, às discriminações, né? Porque nem toda palavra de Jesus é agradável, né? Quem quiser ser meu discípulo, pega a sua cruz e siga-me. Não precisa falar mais nada. O senhor falou da questão da liberdade, da verdade libertar, né? A gente estava falando de um período onde a verdade, falar a verdade, buscar a verdade, fazendo com que as pessoas fossem presas, né? Pois é. As pessoas esquecem que a liberdade é fruto da consciência, do pensamento próprio. E o que você elabora intimamente, o que é? Eu vou estudar porque preciso do diploma. Não, você já é formado. Eu preciso conseguir esse emprego porque, de qualquer jeito, não vou passar dinheiro, vou fazer alguma coisa, alguma chantagem com aquele fulano que é o patrão. Ou seja, a liberdade nasce de pensamento livre. Se você tem compromissos interiores, ou às vezes até exteriores, se você se abre numa balada, num barzinho, você conta tudo, inclusive coisas que não devia contar, o seu pensamento não está integralmente digno. Aí, qualquer palavra grande de liberdade, de união, né? De amor, qualquer palavra grande, seja de Jesus, seja da pátria, Deus, pátria, família, são palavras excepcionais, né? Agora, você pode trabalhar isso do seu jeito, faz miséria, faz sujeira, dá, como o próprio Jesus falou, pérolas aos porcos. E outra pessoa que também o senhor escreveu uma biografia foi de Dom Aguirre, Vida e Obra, né? Eu fico pensando que hoje em dia muitas pessoas jovens não têm ideia nem de que Dom Aguirre foi uma pessoa, né? Elas passam pela Avenida Dom Aguirre, elas passam pelo colégio Dom Aguirre, às vezes elas estudam no colégio Dom Aguirre, e elas não sabem quem foi essa pessoa. O senhor conheceu o bispo e conheceu o homem. Como ele era e como foi escrever esse livro? Eu conheci desde os 9 anos, né? Fui crismado na catedral por ele. Ali, não naquele momento, mas posteriormente, já como padre, ajudando o Dom Aguirre, eu me lembro que toda vez que ele administrava o sacramento da crisma, que é típico do bispo, né? Quando chegava na hora, havia um ticket com o nome do crismando, né? E o ajudante, no caso eu, falava, né? Antônio, aí ele falava, Antônio, e dizia a fórmula crismal, né? Às vezes aparecia um nome que ele não aceitava.
Ah, esse é nome de formiga, Maria. Isso mostra o quê? Um bispo que, assim, ele era muito simples e muito bom, muito bom. Bondade que ele mostrava na sua casa, hoje, na Rua 15, hoje é Banco do Brasil, junto àquele prédio do Patacão ali. E ele atendia a porta, atendia telefone, não tinha secretário. No telefone ele contava. Às vezes eu escuto o telefone e falo, é do ponto? Eu falo, não, aqui não tem ponto nenhum. O ponto do canhão, né? Ah, sim. Ponto de táxi. Ponto de táxi. E às vezes ele atendia a porta, alguém que sabia que o bispo morava ali vinha pedir ajuda e ele dava alguma coisa, né? Bom também no sentido de ouvir o padre. O livro Padre Diferente tem um pouco disso. Como ele era diferente, ele não era padre de paróquia, ele era padre do povo de Deus, né? Hoje, aliás, a igreja está fazendo força de não falar que é igreja. Olha que desrevestimento. A igreja não é igreja, a igreja é o povo de Deus. O povo de Deus faz isso, o povo de Deus faz aquilo. Igreja é o templo, letra minúscula. Igreja, templo, igreja, palavra maiúscula. É muito melhor falar em povo de Deus. E o padre André foi nomeado da paróquia de Araçoiaba da Serra, mas não se dava ali. O vigário tem um livro do tombo, ele tem que pôr ali as coisas mais importantes que acontecem. Tem o livro do batismo, precisa marcar o nome do batizado. Tem o livro do casamento, precisa marcar tudo. Livro do tombo. Eu fiquei interessado nessa do livro do tombo. O que seria, mais ou menos? O livro do tombo é marcar as coisas mais importantes que acontecem. O início do trabalho dele. A partir de hoje, estou assumindo paróquia tal. Aconteceu isso, foi numa missa ou não foi. Tem que ter um lançamento. Isso é um baita de um registro histórico. Um registro oficial, né, de coisas importantes. Não é local de desabafo. Pode haver algum problema sério, triste, algum escândalo. O padre pode até se autodefender ali. Depende um pouco de critério, de bom critério. Mas isso tudo não era do tipo do padre André, né? Ele não deixou nada escrito, nada, nem o que deveria deixar, né? Então, o relacionamento com o Dom Aguirre poderia ser totalmente crítico, irritado até, e foi o contrário. Teve uma paciência enorme com o padre André, defendia o padre André, aconselhava. O padre André pedia para sair de lá. Ele não aguenta mais um pouco. Um dia Dom Aguirre resolveu mudá-lo para outra cidade, Itaberá. Nossa, padre André ficou desesperado, escreveu uma carta, ponho isso no livro. Dom Aguirre aconselha, por fim, aceita e traz de volta para Sorocaba, para perto dele. E foi tão bom ele trazer de volta, né? Porque
O Padre André pôde fazer muita coisa por Sorocaba. E o processo de escrita, qual foi a documentação que o senhor foi atrás? O senhor comentou que foi lá na catedral, né? Como é o processo de escrever, mais do que um perfil, escrever uma biografia mesmo de uma pessoa? Foi mais lembranças pessoais, muito mais, né? Porque eu convivi com ele. Basta dizer que ele me mandou para Roma, né? Bolsa de estudos para a Universidade Gregoriana. E lá eu me formei e inclusive, recebi a ordem do diaconato, que é o último passo antes da ordenação sacerdotal. E uns meus colegas de turma, diáconos, falavam a todo momento da sua ordenação, logo mais, pelo cardeal tal, ou parece que nós vamos conseguir que o próprio Papa nos ordene. Eu escutava e intimamente não me toca essa conversa. Eu faço questão de ser ordenado por Dom Aguirre em Sorocaba e vim diácono e fui ordenado ali na igreja do seminário, onde eu tinha estudado, onde depois eu fui professor e reitor da própria Uniso por 3, 4 anos, que a Uniso começou no Trujillo, passou pelo seminário e hoje está aqui. Mas está no Trujillo ainda o curso de pedagogia durante o dia. Ordenado padre por ele em agosto de 52, em setembro ele me mandou já para ajudar na paróquia de Tietê. Mas fiquei lá 3, 4 meses só, porque no fim de dezembro ele já me chamou para trabalhar em Sorocaba no seminário. E aí, a partir daí, sempre em Sorocaba, né? Lá, professor no seminário. Em 54, com 2 anos de padre, ele me nomeou cônego. Ele criou o cabido diocesano, é um conselho que o bispo tinha que ter. Hoje mudou de nome, o conselho presbiteral. Mas ele nomeou, então, padres que tinham 70, 50, 60 anos, e eu ali, com 26 anos de idade, nesse cabido. 54. Depois, outras nomeações, outros encargos, mas sempre muito ligado a Dom Aguirre, inclusive, tem um fato que eu conto do próprio livro, né? Naquele tempo, a missa era em latim e de costas para o povo. Rezei essa missa há muitos anos. Não? Puxa. Em que ano que passou a ser o idioma? Depois do Concílio Vaticano II, em 1965. Aí muito pouco tempo, né? Durou muito tempo. Em 1963, eu consegui que Dom Aguirre celebrasse a missa na frente da catedral para uma certa multidão, não era muito grande, mas umas 300 pessoas, mais ou menos, encerramento de uma passeata que eu inventei vários anos, no 1º de maio. No 1º de maio de 63, eu consegui que fosse encerrada ali essa passeata, né? Pela cidade. Eu conseguia alguns caminhões enfeitados com alguma coisa, falando da vida operária, né? E na hora da missa, na hora do o Senhor esteja convosco, era Dominus vobiscum, Dominus Senhor vobiscum convosco. E eu, era tudo em latim, eu ao lado dele celebrando, ele celebrando, eu com
microfone na mão, explicando, traduzindo, comentando, mas o celebrante era ele. Na hora do Dominus Vobiscum, o Senhor esteja convosco, ele se virou para o povo e falou no latinório, Dominus Vobiscum. Eu respondi, et cum... Como é que era a resposta? Ai, nem lembro a resposta. É só ser em português latim, mesmo. Não lembro, mas quando ele virou e ficou lado a lado comigo, falou, política, política, e terminou. O que ele quis dizer? Que eu estava exagerando, que era demais, demais, né? E eu conto isso aí no livro. Mas que veja que delicadeza, né? Nossa, um outro bispo bravo poderia até suspender a missa, viu? Uhum. Poderia, viu? Porque ainda não tinha chegado a parte mais importante da missa, a consagração. Ou poderia dizer alguma coisa bravo, forte, né? Uhum. E ele apenas sussurrou, política, política. E ele conversou com o senhor depois sobre isso? Não falou mais nada. Quando eu voltei da prisão, voltei para o seminário, lá onde eu morava, onde eu dormia, comia, né? Era 10 horas da manhã, ele estava lá me esperando, na portaria. A gente se abraçou, ele e eu chorando. Ele podia de novo nem dar bola, né? Ele morava lá na Rua 15, mas veio para me receber e veio para dar aquele abraço. E não falou uma palavra de apoio, nada, não precisava, né? E tinha muito colega padre que estava de olho, né? E ter o apoio de uma figura tão importante também Importante, era Nossa Senhora. de uma generosidade, né? Muito. Né? E tinha colegas que ele falou, ele exagerou, ele assumiu, ele é responsável. Não tenho nada com isso. Aí é outra coisa que eu conto no livro do Padre André. Era o que o Padre André disse para Dom Aguirre numa carta: eu estou sofrendo inveja canina do clero. E essa palavra do Padre André é séria. Ele se refere a uma expressão usada por um doutor da Igreja do século V, São Jerônimo, que lá em Roma sofreu essa inveja do clero da época e pôs essa reclamação dele, pessoal, no seu escrito, atribuindo isso a uma atitude de cão, inveja canina, porque Jerônimo brilhava. E, no caso dele, ele brilhava porque ele era o padre mais jovem naquele tempo do clero de Sorocaba e era querido de Dom Aguirre, foi padre em 1935, logo no mesmo ano foi nomeado o encarregado do ensino religioso na diocese. Os padres já se admiraram, um padre de 50, 60 anos, vendo o padrinho novo de 35, 30 menos anos. Ele foi ordenado em 1935, mas ele devia ter 30 anos, mais ou menos. Então, a inveja canina é uma realidade, viu? Dom Aguirre, bondade total, total. Soube reconhecer o valor dele também, né? Precisa reconhecer um homem bom,
um homem simples, um homem pobre. O que ele deixou? Deixou a biblioteca para o seminário. Devia ser uma bela biblioteca, né? Bela biblioteca, muito bonita. Nossa, eu consegui fazê-la recuperar em boa parte, trazendo para o seminário, né? Mas ele, no próprio testamento, disse que seria do seminário diocesano. Aí dali veio para o Niso, né? E o senhor ainda tem inquietações para escrever? O senhor ainda tem essa vontade? O seu último livro saiu ano passado, não foi? Que foi sobre... Como você pode ter notado, os últimos livros foram trabalho meu pessoal, mas nenhuma maior expressão estilística, né? Eu tinha que ficar muito baseado em ano, semestre, números, pessoas, fatos, né? Então, realmente foram escritas que eu achei necessárias. E a reitoria atuais, né? As reitorias atuais apoiaram, assumiram, e foi feito pela própria editora, né? Mas era como que eu dizendo, olha, até onde eu queria chegar, pensando no amanhã, né? Não pode se perder. Há muita coisa que acontece em instituições sérias, como a Fundação Dom Aguirre, a Universidade de Sorocaba, o colégio, muita coisa que acontece e muitos papéis, muitos documentos. Se não houver alguém, se não houver equipe, se não houver departamento responsável, se perde, né? Muita coisa já se perdeu, muita coisa. E eu fiz questão de fazer esse serviço. Foi espécie de um serviço que eu fiz, aproveitando as minhas limitações, mas, ao mesmo tempo, valendo-me do fato de estar dentro da instituição. Eu hoje sou ouvidor eletrônico, um encargo oficial da casa, mas com a liberalidade de fazê-lo, cumpri-lo dentro de casa, em trabalho remoto. Agora a gente vai estar encerrando para o fim da entrevista. Eu só vou fazer um bate-bola que o senhor responde perguntinhas rápidas. Pois não. Meu maior orgulho? Meu maior orgulho é ser filho de Deus. Meu maior arrependimento? É não ter feito tudo aquilo que eu queria fazer pela classe operária de Sorocaba. Nossa, mas o senhor já fez tanto. Meu melhor livro? Eu acho que é o Cultura Brasileira. Meu próximo livro? Meu próximo livro é o livro eterno, onde está escrito tudo o que eu fiz e tudo o que eu deixei de fazer. Um livro que mudou minha vida? Um livro que mudou minha vida? Há muitos livros que mudaram minha vida, mas eu posso dizer que o fundamental, o grande, soberano livro é o conjunto dos 4 evangelhos. Meu lugar preferido de Sorocaba? A minha casa. Ali em Santa Rosália, né? Em Santa Rosália. Que bairro delicioso, não é? Escrever é?
Escrever é transbordar para os outros aquilo que mora dentro de você. E ensinar é? Ensinar é tão complexo que exige que você seja não propriamente pai, mas amigo e irmão. E a Uniso? A Uniso é? A Uniso é um sonho que virou realidade com um pouco de sangue, mas muito, muito amor. Gente, como o senhor se sente quando vê esse campus funcionando desse jeito? Tanta gente jovem aprendendo, ensinando, fazendo coisas, entrevistando o senhor, querendo ouvir o senhor depois de tantos anos. É uma felicidade tão grande que eu, toda vez que eu entro, e eu quero entrar todo dia, se fosse possível, eu agradeço a Deus. Como foi possível? Como foi realizável? Como foi possível concretizar? Não o que eu pensei, mas muito mais do que eu imaginei, graças a muita colaboração, muita gente ajudou, muita gente trabalhou, desde quem pegou no tijolo, na massa, no reboco, até os que pensaram nas mais belas partes e mais custosas partes dessa monumental cidade universitária. Eu não tenho nem palavras, mas muito obrigado, professor. É uma honra imensa. Que entrevista maravilhosa. Como é maravilhoso ouvir o senhor. Muito obrigado. E é isso, gente. A gente se vê no próximo encontro literário. Espero que vocês tenham amado essa conversa. E é isso. A gente se vê na próxima.